Olá, coleguinhas, tudo bem? Professor Eliseu aqui para mais uma aula. Agora para falar sobre o sistema digestório. Nós já passamos por todos esses tópicos que estão passando aí na sua tela, nas aulas anteriores. Você pode voltar para assistir o conteúdo, caso você não tenha assistido, essa playlist de resumo completo sobre a anatomia e fisiologia humana, uma playlist com aulas mais simplificadas possível sobre cada um dos sistemas, certo? Na última aula falamos sobre o sistema cardiovascular, falamos sobre a circulação, sobre artérias e veias e etc. Bom, na última aula, então, revimos o conceito da histologia do músculo, ou seja, os tipos de tecido do músculo, músculo esquelético, liso e cardíaco, onde o músculo esquelético é o tecido da musculatura que está associado ao esqueleto, à movimentação do corpo e tem função também no auxílio ao retorno do sangue das veias para o coração, certo? Falamos também do músculo cardíaco, que é o tecido do próprio coração, e o músculo liso, que é o tecido presente em veias e artérias, e aqui no caso no intestino grosso, delgado, no esôfago, em todo o sistema digestório. Então, o músculo liso ele faz movimentos peristálticos para empurrar, né? Está escrito empunhar aí, mas é empurrar o, o alimento através do trato. Ou seja, o movimento peristáltico é um movimento que vai conduzir o alimento pelo esôfago, pelo intestino, né, da sua entrada até a sua saída, digamos assim. E o nosso sistema digestivo ou digestório, os dois nomes estão corretos, ele vai ser composto especialmente pela boca, a orofaringe, a laringofaringe, e após a laringofaringe, você tem uma divisão entre a traqueia e o esôfago. A traqueia fica na frente e o esôfago fica atrás, certo? Tanto que a traqueia ela tem aquela cartilagem chamada epiglote que fecha quando nós vamos engolir alguma coisa. Ela fecha justamente para que o alimento, a água, tudo que nós engolimos não vá para os pulmões, mas sim para o estômago. E para chegar no estômago, essa nossa alimentação, esse alimento, a água, o que você engole, vai ter que passar por um tubo alongado chamado esôfago. Esse tubo que vai passar aí atrás da traqueia, atrás do coração e vai chegar, vai passar por dentro de um músculo chamado diafragma, que é o músculo que auxilia na respiração, passa por trás do fígado e chega até o estômago. Então o esôfago ele é um tubo muscular e ele se mantém fechado o tempo todo, ele não fica aberto. Quando nós fazemos uma tomografia, uma ressonância, nós não vemos geralmente o esôfago aberto. Nós vemos ele fechadinho, né, ao longo de todo o seu comprimento. Então, o esôfago é um tubo que é fechado e ele apenas vai se abrir e se fechar para permitir a passagem do alimento, através daquele movimento chamado peristáltico. Quando o alimento chega ao final do esôfago, nós temos um músculo chamado esfíncter. O esfíncter é um músculo que é presente na entrada do estômago, na saída do estômago e na saída final ali do reto, né, que é o ânus. Ou seja, assim como no ânus, existe um esfíncter aqui na boca do estômago. Tá? Então, esse esfíncter da boca do estômago, digamos assim, ele abre e fecha permitindo a entrada, a passagem dos alimentos, certo? E quando o alimento entra no estômago, o estômago ele vai ser uma bolsa formada, digamos assim, por você vai ter ali músculo liso, um epitélio e várias glândulas, microglândulas que produzem o suco gástrico, que é um tipo de ácido, o ácido estomacal, o ácido que vai fazer a digestão dos alimentos. Esse ácido ele também corrói um pouco ali o revestimento do próprio estômago, mas o estômago ele está constantemente se regenerando, se refazendo, digamos assim, esse epitélio de revestimento do estômago. E o nosso
nosso estômago, eventualmente pode ter úlceras, né? Problemas como gastrite, etc., podem gerar úlceras estomacais e que vão ter que ser tratadas com extremo cuidado quando o paciente fica internado, porque o próprio ácido do estômago, quando ele entra em contato com a úlcera, ele pode gerar um aumento da ferida, um prejuízo maior ao paciente, e por isso existe toda uma questão até mesmo do posicionamento que esse paciente vai ficar quando ele está deitado na cama, em um leito, e tudo mais. Alguns problemas surgem aqui, por exemplo, você observa que o estômago, geralmente, ele está, na maioria dos casos, ele está voltado aqui para o lado esquerdo do corpo, certo? Observa que o formato do estômago, ele está voltado aqui para o lado esquerdo, é uma bolsa, né? Ele é como se fosse uma bolsa. E muitas pessoas têm problemas como refluxo, azia, etc., motivado às vezes, pode haver outras causas também, mas motivado inclusive pela posição que essa pessoa se deita, né? A pessoa ela deita de forma que o líquido estomacal muitas vezes fica voltado ali para o esfíncter esofágico, e aí esse líquido ele fica, digamos assim, querendo voltar, e essa acidez ela pode gerar azia, entre outras coisas. De forma geral, a recomendação, por esse e por outros motivos, é que a pessoa durma sempre para o lado, ou deite, quando for deitar de lado, deite-se para o lado esquerdo do corpo. É claro que existem variações anatômicas, nem todo mundo é igual. E existe sim casos em que o estômago de uma pessoa pode estar voltado até mesmo para o outro lado, né? Seria a anatomia destra, digamos assim, o estômago destro, quando o estômago está voltado para o lado direito. Existe esse tipo de caso, sim, mas é extremamente raro. Na maioria das vezes, o estômago, todo o fígado, o coração, todos os órgãos, eles estão geralmente nessa mesma posição, voltados para o lado esquerdo, no caso, certo? O estômago, portanto, fica ali do lado do fígado que vai integrar também esse sistema digestório, certo? E atrás do estômago vai ficar ali o pâncreas, que é uma glândula produtora de insulina. Após sair do estômago, quando o alimento ele é digerido no estômago, ele tem ele se transforma em uma pasta, digamos assim, que vai ser chamada de quimo. Então, o bolo alimentar é digerido no estômago e se transforma no quimo. O quimo, então, vai sair do estômago através da outra saída, né, a porta dos fundos, digamos assim, que é um outro esfíncter, tá? O esfíncter gástrico-intestinal, ou seja, do estômago para o intestino, ou duodenal, esfíncter duodenal, porque essa porçãozinha, essa saidinha ali, a gente vai chamar de duodeno, e ali você vai ter a ação então do fígado e do pâncreas, certo? Que vão liberar dentro do duodeno substâncias essenciais para a digestão. Posteriormente a isso, então, o alimento ele vai entrar no intestino delgado e depois no intestino grosso para então ser finalizado ali todo o processo digestivo e então ser eliminada as fezes, certo? Bom, duodeno então é uma parte extremamente importante. O duodeno é onde o fígado vai injetar especialmente a bile, tá? Essa não é a única função do fígado. O fígado é um órgão que tem um estudo sobre ele muito vasto, tá? Porque o fígado ele é um órgão, ele é o maior órgão, digamos assim, desses órgãos propriamente ditos. Ele é o maior e é, ele tem mais de 500 funções, tá? Então ele faz muitas coisas, mas uma das principais funções do fígado é a produção da bile. O que é a bile? A bile funciona como se fosse um detergente, porque ela é um emulsificador de gorduras, ou seja, é como o detergente que se compra no mercado. Quando você vai lavar uma panela que está cheia de óleo, você joga o detergente para quebrar aquela gordura, né?
emulsificar aquela gordura, então você conseguir lavar aquilo com água, porque a gente sabe que se jogar água direto ali na panela oleosa, ela não vai conseguir lavar, tá? Então a gordura do nosso sangue, a gordura que nós ingerimos, ela vai parar no nosso sangue. Tudo vai parar no nosso sangue. O oxigênio que a gente respira vai parar no nosso sangue, isso a gente já viu. E aqui no estômago a mesma coisa, vai tudo para o sangue. Então a gordura que a gente come vai para o sangue. Só que se a gente não tiver essa bile, essa gordura, ela vai passar para o sangue, digamos assim, não vai passar direito para o sangue e você vai ter problema de fato de sangue com o sangue gorduroso, né? Digamos assim. Estou falando de forma meio chula isso aqui, porque não vou me aprofundar no assunto. Mas só para você entender que para que a gordura, que é feita por um tipo de molécula chamada lipídio, ela possa entrar no sangue, ela precisa ser quebrada por esse detergente, porque o sangue é como se fosse água ali, né? A textura é parecida com a água, o pH tem que ser parecido com a água, etc. Então, o óleo para fluir no sangue, ele precisa da bile, certo? Ele precisa da bile para ele fluir no próprio intestino e para ele entrar no sangue e então assim ser conduzido para aonde é necessário. Bom, então o fígado produz a bile e o pâncreas. O pâncreas, assim como o fígado, tem várias funções. Ele é uma glândula que produz enzimas. Uma enzima é uma coisa que quebra alguma outra coisa, de forma muito resumida. Então, o pâncreas ele vai produzir especialmente insulina, mas não apenas. Então, ele produz a insulina, que é a sua principal função, e a insulina é aquela substância que serve para o açúcar, para a glicose. Então, lá naquela molécula de ATP, peço perdão se houver algum barulho de reforma aqui do lado, de matéria compartilhando, etc. Mas lá naquela molécula de ATP, nós temos oxigênio, como eu mostrei, e nós temos glicose, tá? Glicose ali. A glicose é essencial para, então, produzir energia para que as células possam viver, né? Glicose serve para criar energia para o corpo. Então, essa glicose, esses açúcares, que eles estão presentes no nosso sangue, e que não necessariamente seria só o açúcar, tá? Gorduras também, na verdade, se formos falar em termos mais técnicos, várias coisas podem ser usadas para produzir energia, mas principalmente o que mais é usado para produzir energia no corpo, para produzir ATP lá nas mitocôndrias, é a glicose. E a glicose vai ser quebrada pela insulina, para que ela possa ser utilizada. Assim como o óleo precisa ser, entre aspas, quebrado, a glicose meio que também vai precisar desse processo aí. A insulina, então, ela vai fazer esse equilíbrio da glicose. Quando a insulina está reduzida ou não se consegue, ou não o corpo tem algum problema em relação à insulina, aí acontece que é chamado de diabetes, que pode ser tipo 1, tipo 2, etc. E essa diabetes seria basicamente o corpo não conseguir fazer essa digestão do açúcar por problemas relacionados à insulina ou ao pâncreas, certo? A insulina ou a produção da insulina, ou a resistência que o corpo pode desenvolver à insulina, vários problemas possíveis aí, tá certo? Bom, então fígado e pâncreas vão introduzir no duodeno a bile e a insulina. E o fígado tem ali, claro, a famosa vesícula, que é a vesícula biliar, digamos assim, como se fosse um compartimento, uma caixa d'água, onde a bile pode ser armazenada para ser utilizada posteriormente. Quando se remove a vesícula, por problemas de pedra na vesícula, lama na vesícula, infecção na vesícula, alguma coisa do tipo, essa quantidade de bile, no caso, que vai estar presente ali no corpo, vai ser diminuída, não vai acabar, né? Não vai deixar de ter bile
no intestino. Só que agora o fígado ele produz aos poucos e ele envia diretamente para o intestino, diretamente para o duodeno, não mais para a bile, para depois ir para o duodeno. Então, quando se perde a bile, tem-se então esse problema que vai gerar problemas em relação à digestão de óleos, especialmente, tá? Então, saindo aqui do duodeno, nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. Quando acaba ali o duodeno, começa o intestino delgado e ele vai ser dividido especialmente dividido em íleo e jejuno. São as duas porções do intestino delgado. O intestino delgado ele é mais fininho, tá? O músculo liso dele é mais fraquinho, digamos assim. Por quê? Quando o alimento é digerido lá, o bolo alimentar vem pelo esôfago. Quando você mastiga, né, quando está no seu prato é comida. Quando você mastiga e passa pelo esôfago é o bolo alimentar. Quando é digerido pelo estômago e sai do estômago para ir para o duodeno, é o quimo. Então, aqui no intestino delgado, o que vai estar sendo digerido é o quimo, certo? O quimo é como se fosse uma pasta bem líquida, digamos assim, certo? E ele vai passar por todo o intestino delgado, e no intestino delgado as coisas vão começar a ser absorvidas. Quando ele chegar no intestino grosso, ele já vai começar a estar mais duro, certo? Mais enrijecido, e então o músculo do intestino grosso, ele é literalmente um músculo mais forte, um músculo liso mais forte, que vai ter a capacidade de empurrar essa substância que agora já não é mais tão líquida quanto antes, certo? Então agora no intestino grosso, na primeira porção do intestino grosso, que nós chamamos de colo ascendente, essa parte que está subindo aqui, essa primeira porção você tem o que já é agora chamado de bolo fecal, certo? Um pouco mais enrijecido. Esse bolo fecal, então, vai passar aqui por essa curvatura e aí ele vai ter o colo transversal, né? No colo transversal, ele continua aqui tendo absorção de água e substâncias, e então ele vem para a última porção, que é o colo descendente, o sigmoide, que tem esse formato aqui de curva, de S, e por fim o reto, que é a última porção de fato do intestino grosso, onde vai haver ali a saída através do esfíncter anal, né? O esfíncter que controla essa saída, né, do bolo fecal. Bom, então ao longo do intestino, em todo o intestino, nós vamos ter ali, vasos sanguíneos, certo? Artérias, tem ali a artéria mesentérica superior, artéria mesentérica inferior, que vem da artéria abdominal, da artéria aorta abdominal, que desce do coração, certo? E vai irrigar aqui toda essa parte do intestino. E aqui, assim como lá nos alvéolos pulmonares, vão se espalhar pelo intestino dezenas de milhares de vasos capilares. E é nesses vasos capilares que nós vamos ter, de fato, ali a entrada, através de processos de pressão, de osmose, a entrada das substâncias digeridas, das pequenas substâncias lá no nosso, digamos assim, no nosso sangue, nossa corrente sanguínea, e ali então a água, especialmente a água, juntamente com todas as substâncias que estavam ali presentes naquele alimento, naquele bolo alimentar, vão ser introduzidas então no sangue de fato. É assim que os nutrientes vão parar no sangue. E a água também. A água que nós bebemos, ela não vai para o estômago e depois vai para a urina, não.
para a bexiga. Nós não urinamos diretamente a água que bebemos. Nós, na verdade, toda a água vai para o sangue e depois o sangue vai ser filtrado nos rins e aí vai ser produzida a urina para nós podermos urinar, tá? Então, toda a água vai para o intestino e ela vai ser absorvida no nosso intestino, certo? Lá no intestino, então, nós vamos ter várias microvilosidades, tá? As microvilosidades que é onde, digamos assim, a água vai entrar aqui dentro, ó. A água vai entrar aqui dentro e aqui, através dessa rede de vasos capilares, certo? E vasos linfáticos, também, claro, através dessa rede de vasos capilares, vai ser absorvida essa água para dentro da nossa circulação, para dentro da nossa circulação, e então distribuído esse material pelo corpo através do sangue, levando nutriente, levando proteína, levando vitamina e etc. É importante ressaltar que no nosso intestino nós temos bactérias que vão formar uma rede de bactérias saudáveis para o nosso corpo, que vamos chamar isso de microbiota intestinal. Quem aí lembra do Yakult, né? E a propaganda do Yakult, com milhões de lactobacilos vivos, casei xirota, que regulam a microbiota intestinal, né? A microbiota é o que antes era chamada de flora intestinal, né? Ou seja, ela é uma rede de bactérias que nos ajudam na digestão, porque algumas coisas, algumas substâncias, algumas moléculas que precisam ser quebradas para extrair vitaminas dos alimentos, nós não conseguimos fazer essa digestão por conta própria. Então essas bactérias, elas moram no nosso intestino e elas se alimentam do conteúdo que nós ingerimos e ao se alimentar, elas liberam para o nosso corpo essa grande quantidade de substâncias, de vitaminas, etc. E assim nós temos essa relação, né, de ajuda mútua, digamos assim. As bactérias nos ajudam, nós ajudamos as bactérias e as vitaminas dos alimentos conseguem adentrar através dos capilares na circulação sanguínea. Tá certo? Então, por hoje é isso. Depois voltamos e continuamos falando sobre esse ciclo da água, né?